Boa tarde. Na aula de hoje faremos revisão de alguns conceitos principais de evolução dos seres vivos, biologia molecular, que provavelmente serão cobrados na P2. Então, vamos lá. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho a letra, para ficar mais fácil de ver. Modelos deterministas e estocásticos. Qual a diferença? A diferença principal é que quando se diz que o modelo é determinista, o comportamento das frequências gênicas é diretamente determinado por parâmetros sem o efeito ao acaso, seleção natural, mutação e migração. Não depende da variação amostral, já que o tamanho da população é considerado infinito. Seleção natural, quanto maior a população, maior sua força. Resumindo, o que ele quer dizer com isso? Determinista é um modelo que você usa para comparar a forma que uma espécie evolui. O que pode pressionar a evolução? A seleção natural, que é aquele conceito de Darwin que diz que os mais fortes sobrevivem ou os melhores adaptados ao ambiente. Mutação, alteração genética. Essa alteração genética pode causar uma melhoria ou alguma mutação deletéria. Migração, quando você sai de uma região e vai caminhando em direção a outra que dá melhores condições de vida, ou pode ser que lá na outra região você tenha piores condições de vida. Então, o seu corpo Você precisa... poderia falar um pouco mais alto que está muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir quase nada. Melhorou agora? Sim, melhorou. Ah, até que estava baixo. Desculpa, vou Nada. falar de novo. Modelo determinista e estocástico. Determinista, comportamento das frequências gênicas é diretamente determinado por parâmetros, sem efeito do acaso. Seleção natural, mutação e migração. Você observa claramente que naquela população os mais fortes sobrevivem. E você pode perceber que esses mais fortes também desenvolveram adaptações ou mutações. O que significa isso? Alguma mudança estrutural, genética, foi realizada e essa mudança fez com que, por exemplo, o pelo daquele indivíduo se adaptasse melhor a uma situação de frio ou de calor, porque ele realizou uma migração, ou então sofreu uma mudança naquela região que é o seu habitat natural, e essa mudança pressionou a uma mutação para que ele conseguisse ficar ali. Vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu assisti um vídeo do Leon Danilce, no Cadê a Chave, que ele descobriu, ele não é da área de biologia, mas ele achou muito interessante o assunto e ele resolveu discutir no programa dele. Ele descobriu que duas abelhas, acho que eram vespas, não lembro do inseto que era, mas era resumido, eram dois insetos. A fêmea, eu acho que era formiga, duas formigas, a fêmea de uma dá origem a duas espécies diferentes. Dentro do organismo daquela fêmea, dá origem a duas larvas diferentes. Uma larva é fêmea, outra larva é macho. A diferença é que todas as operárias são estéreis. Só os machos escolhem uma determinada fêmea, provavelmente de outro formigueiro, porque todas as fêmeas se tornam operárias, e essas operárias elas são fêmeas, então elas não podem se reproduzir entre si, elas precisam de um macho. Só que a maioria das fêmeas é infértil. Então, mesmo que tenha macho presente, elas não se reproduzem. Aí eu lembrei daquele filme Formiguinha Z, que a formiguinha Z se apaixona pela princesa. Mas, na verdade, isso na natureza não poderia acontecer. Quer dizer, não poderia acontecer a paixão entre pessoas do mesmo gênero, mas ela não seria, aquela formiguinha Z não seria escolhida para ser rei, vamos dizer assim,
não seria o rei daquela colônia porque ela não é biologicamente homem, entendeu? Teria que ser um outro indivíduo, só, salvo se essa formiguinha tiver sofrido alguma mutação e essa mutação ao longo da vida, o que não acontece, pode transformar aquela fêmea em macho, que não acontece nas formigas, por exemplo. Em outros animais acontece isso, por exemplo, o sapo. O sapo tem alguns peixes que acontece isso. Por que eu estou falando isso? Porque acontece uma mutação na célula reprodutora de sapos quando tem mais fêmea do que macho. Então essa fêmea se transforma em macho, começa a produzir espermatozoide para poder equilibrar a quantidade de indivíduos de uma população. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Que Sim. algumas mudanças acontecem dentro do corpo de animais para haver um equilíbrio na população. Se não acontecer essa pressão evolutiva, simplesmente aquela população se dizima. Porque numa população que tem muito macho e pouca fêmea, esses machos vão competir entre si e não vai ter reprodução. Agora, se tiver mais fêmea do que macho, aí sim vai ter uma boa reprodução. Um macho vai conseguir fecundar várias fêmeas e vai gerar uma variabilidade genética, sem precisar migrar. Esses exemplos que eu estou dando aqui, ó, seleção natural, mais forte sobrevive, mutação, ocorre alterações genéticas para que o indivíduo se adapte ao ambiente, e migração, quando nenhuma das outras duas opções pôde manter as condições necessárias para que aquele indivíduo e ou sua família sobrevivam no local. Até aí, tudo bem? Sim. Tem alguma dúvida? Não. Não depende da variação amostral, já que o tamanho da população é considerado infinito, porque a gente não sabe o tamanho da população específica. Quando você já estudou PCC? Não ainda. Ainda não? Quando você estuda PCC, você vai aprender como se estuda a migração. Você vai estudar essas questões aqui que eu estou falando. Por quê? Migratória. Hã? Vai estudar a questão imigratória. Sim, porque a migração vai interferir na qualidade da genética do indivíduo daquela população. Por isso que não é proibido que uma pessoa do Brasil vai morar no Japão, ou que uma pessoa do Brasil vai morar nos Estados Unidos, uma pessoa do Brasil vai morar na França, porque é necessário uma variabilidade genética, uma variação genética. Então, essa variação genética é permitida pela migração, até entre a Europa. Na Europa não tem fronteiras praticamente, porque uma pessoa que mora na Croácia é completamente diferente de uma pessoa que mora na França, geneticamente falando, só são da mesma espécie, mas a origem étnica e genética é completamente diferente. Essa migração entre o mesmo continente, dentro de um mesmo continente, melhora a qualidade da população. Tem o risco de trazer doenças, mas tem a possibilidade de melhorar a genética daquelas pessoas. Ok? Sim. Seleção natural. Quanto maior a população, maior a sua força. Então, os mais fortes ou os mais adaptados sobrevivem. Imagine que você está num ambiente, imagine que fechou todas as portas de saída de Nova Iguaçu, que é onde você mora. E não tem como, se uma pessoa tiver alguma doença grave e não tem tratamento dentro de Nova Iguaçu, aquela pessoa vai morrer. Quem vai sobreviver são as pessoas que têm a saúde melhor, porque essa pessoa se adaptou às condições de vida que Nova Iguaçu permitia. Você está entendendo? Tá entendendo? Então, quando tem migração, as portas estão abertas, porque entre e sai pessoas. Agora, quando a população é finita, é restrita, nesse caso, não há entrada e saída de população. Só um momento.
Modelo estocástico. O comportamento das frequências gênicas é influenciado pelo acaso, que provoca variação em torno da espécie. Deriva gênica. Deriva gênica é a mudança de DNA de acordo com algumas coisas que acontecem. Lembra que eu li aquele exemplo do coelho, que quando ele vai de uma Por região exemplo, ele seria, por exemplo, quando o alelo A ou B, aí, aí o alelo A, B e C teve mudança. isso, exatamente isso. Eu estou te dando exemplos simples para você entender o porquê que você está estudando esse conceito difícil. Mas daqui a pouquinho eu vou falar os exemplos com o genótipo e você vai entender melhor. O deriva gênica é a mudança no genótipo para causar uma adaptação, para melhorar a adaptação a uma determinada situação. Só um momento. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que a gente já está mais adiantado. O que seria deriva gênica? Se cai na prova. O que é uma deriva gênica? Ó, deriva, lembra de barco? O barco, quando ele não tem leme e nem motor, o vento é que determina para onde ele vai. Ele fica à deriva. Então, quando acontecem mudanças aleatórias que podem causar mutações que podem prejudicar ou não a saúde, isso é uma deriva gênica. Olha só, o comportamento das frequências gênicas é Poderia influenciado falar um pelo pouco mais acaso. alto, tá muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir. Porque meu cachorro resolveu, entrou uma pessoa aqui em casa, no quintal, e o cachorro está latindo. O comportamento das frequências gênicas é influenciado pelo acaso, que provoca variações em torno do esperado. Deriva gênica é uma mudança genética que pode ser benéfica ou não, mas não tem uma lógica específica para essa mudança. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, caso deriva gênica voltado que seja vantajoso, o que seria? Vou te explicar aqui. Peraí, só um momento. Desculpa, ô Davidson. Vamos lá. Deriva gênica depende fundamentalmente do tamanho amostral, já que as populações, por exemplo, são consideradas finitas. A população tem um começo e fim para terminar. Deriva gênica, quanto menor a população e mais parecidas forem as frequências gênicas, maior sua força. Você pediu um exemplo de deriva gênica. Mudança de cor de acordo do pelo, de acordo com a temperatura que ele é exposto. Mudança do tamanho do indivíduo de acordo com a quantidade de alimento disponível pelo ambiente, mudança da cor do olho de acordo com a disponibilidade de luz do ambiente. Isso é uma mudança genética que pode beneficiar toda uma população. Quanto maior a mudança, maior é a possibilidade de adaptação daquele ser vivo no ambiente. Conseguiu entender? Entendi. Passar aqui. Então, só deriva gênese seria a mudança aleatória ou uma mudança de população pequena, onde o acaso tem um impacto maior. Isso. Geralmente, Aí, quando a população é pequena, o impacto é maior. Quando a população é maior e acontece migração, essa deriva é diluída. Voltando aos Estados entendi. Unidos. Os Estados Unidos têm em torno de 300 milhões de pessoas, quase 400 milhões de pessoas.
Lá dentro tem muita migração. Tem muita gente de fora entrando e tem muita gente de dentro saindo. Mas a China é um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Só que a China não tem muita mudança, não tem tanto, quer dizer, hoje tem, mas não tem tanto quanto os Estados Unidos. Não tem tanta gente migrando para a China. Tem mais gente saindo da China do que entrando. Então, mesmo a China tendo uma população 3 vezes maior do que os Estados Unidos, não há muita migração. Então, a deriva gênica é menor nesse caso, porque está todo mundo cruzando com o mesmo tipo de indivíduo que há milhares de anos. A China tem em torno de 6 a 8 mil anos. Então, é sempre a mesma população. Varia em algumas regiões pequenas. Mas os Estados Unidos é um país um pouco mais novo. Tem 600 anos, 700 anos, entendeu? Ele tem 600 anos, é um pouquinho mais novo que o Brasil. O Brasil tem 500 e poucos anos. E 500 não, tem... sei lá. Vou contar agora. Entendi. Microevolução. Está relacionada às forças evolutivas, mutação, seleção natural, deriva, migração. É como elas agem nas frequências gênicas, ocorrendo por meio de modificações lentas e graduais em níveis de espécie e população. Vou tentar aumentar só um pouquinho essa imagem aqui para você conseguir enxergar melhor. Vou dar um exemplo aqui. Genes com mutação resultam em coloração marrom. Normalmente o besouro era verde. Por quê? A maioria dos besouros, eles sugam a seiva da planta. E então a maioria das árvores são de que cor? As folhas das árvores são de que cor? Davidson? Oi. Não ouvi novamente. Pode repetir? Posso. A maioria das árvores tem folhas de qual cor? A maioria das árvores tem polífero de qual cor? Folhas de qual cor? Verde. Isso. Então, os animais que têm a cor mais parecida com a folha verde conseguem se esconder com mais facilidade. Não é isso? Sim. Então, esses animais, na verdade, se acontecer uma mudança, se acontecer alguma mudança, você consegue me ouvir? Estou te ouvindo agora. Tô. Se acontece a mudança. Se essa mudança causar uma alteração na cor, esse animal, marrom, ele fica sendo visto mais facilmente de longe. Então, ele é mais facilmente predado. Então, cores que causam impacto, que são melhores vistas, na verdade, elas são deletérias. Aqui o bichinho, ó. O predador come os besouros que não têm o gene marrom, já que conseguem enxergá-los com mais facilidade. Os besouros, nesse caso aqui, o besouro que está na casca, né, do tronco da árvore, os verdes são melhores vistos. Quando esses bichos são adaptados a se esconderem na folhagem, o verde se camufla. Mas quando esse animal está adaptado a viver no tronco, o marrom não consegue ser visualizado de longe. Então, nesse caso, a ave, ele come o verde que você consegue ver de longe. No chão, sim, aqui tem uma pessoa pisando, né? No chão, o verde é mais visto do que o marrom. Então, no caso, o verde é pisado com mais facilidade porque as pessoas têm nojo do animal. Então, se o marrom consegue gerar mais filhotes, vai ter mais indivíduos marrons. Aqui nesse terceiro quadro da imagem, está uma imigração. Resulta em um aumento da frequência de genes marrons. Então, vem mais indivíduos marrons e isso faz com que aqueles indivíduos marrons cruzem com os indivíduos verdes, gerando mais indivíduos com
o gene para a cor marrom. Isso é microevolução. São coisas pequenas que não demoram tanto para acontecer, mas são significativas. Como mutação, seleção natural, deriva gênica, ela foi se mudando ao decorrer do tempo, foi mudando a cor, o fenótipo dela foi mudando. Exatamente. O fenótipo está determinado diretamente com questões externas. Lembra que eu falei para você algumas aulas atrás sobre a questão do caranguejo que tinha a cara parecida com o imperador? Sim. No Japão? Então, esse caranguejo que tinha a cara com o imperador do Japão não era caçado. Então ele conseguiu, essas espécies que tinham essa mancha parecida com a cara do imperador do Japão, ele não era caçado, e os caranguejos que não tinham mancha nenhuma eram caçados. Então, quanto mais indivíduos naquele ambiente com uma característica específica, ele se reproduz e passa essa característica para os indivíduos, para a sua descendência. A mesma coisa foi a história que eu falei na aula passada da girafa. As girafas que tinham um pescoço maior, elas conseguiam comer mais, porque devido a variações do ambiente, as folhas não cresciam na parte inferior da árvore. Começaram a crescer na parte mais alta. Então, na parte mais alta, a árvore, só os bichos que tinham um pescoço alto é que conseguiam alcançar. Então, não é porque os bichos esticaram o pescoço para comer, é que somente as girafas que nasciam com o pescoço grande comiam bastante para gerar descendentes férteis, e essa habilidade era passada para a sua descendência. Isso foi tão significativo que não foi mais possível, ao longo de muitas gerações, encontrar girafas com pescoços pequenos, porque essas não conseguiam se alimentar. Essa microevolução deu tão certo que todas as girafas que conhecemos hoje nascem com pescoço grande. Pode ser que aconteça uma mutação em alguma das girafas e uma nasce com pescoço pequeno? Pode ser, que é a girafa pigmeu. Essa vai ter dificuldade para se alimentar, mas se ela chegar num ambiente que permitir que ela se alimente melhor, ela pode deixar descendentes férteis, e esses descendentes podem aumentar a população de girafas pigmeus. Deu para entender mais ou menos? Deu sim. Macroevolução. Ela lida com grandes mudanças evolutivas, com a formação de vários grupos de organismos e com processos envolvidos ocorrendo por meio de mudanças bruscas e especiação acelerada. Os mecanismos evolutivos básicos, mutação, migração, deriva gênica e seleção natural, podem produzir alterações evolutivas de grande parte se lhes for dado tempo suficiente. Mutação, fluxo gênico, deriva gênica, seleção natural, mais 3,8 bilhões de anos. Quando uma mudança significativa demora a acontecer, ela acontece sem volta. Agora, quando essa mudança acontece rápido, pode ser que tenha volta à versão original. Deu para entender essa diferença? Muito bem, fiquei meio perdido. Por exemplo, eu fiquei perdido no macro, quando tem uma mudança de mutação, deriva gênica, fluxo gênico. Vou te explicar o micro. Tá vendo essa imagem que eu estou mostrando agora? Tem vários besouros. A parte superior do meio tá 2 besouros que dão origem, macho e fêmea, que dão origem a 4 besouros. 3 verdes e 1 marrom. Somente o marrom não é facilmente visualizado pelo pássaro. Então, esse marrom consegue cruzar e gerar mais descendentes marrons. Enquanto ele consegue sobreviver naquele ambiente. Perfeito. A mudança da cor do carapaça do besouro, ela só é benéfica sendo verde
se o tronco for todo verde. Mas no caso de se esse bicho migrar para outra região, se ele resolver migrar para uma árvore com o tronco todo verde, ele não vai ser visualizado. Mas se ele continuar na árvore marrom, ele vai ser visualizado, então ele vai morrer. Aqui está dando o exemplo de uma pessoa pisando o besouro verde e o marrom não está sendo pisado porque ele não é visualizado, e uma imigração, ou seja, uma entrada de besouros verdes besouros marrons, desculpa, para aumentar a população de besouro marrom. Isso é uma coisa pequena, tá? Mas pode ser que entre uma população de besouros verdes e altere esse fluxo. Pode ser que aconteça uma mutação genética que gere descendentes de cores aleatórias, sei lá, roxo. Numa árvore marrom, o roxo é visualizado. Só que o roxo é menos visualizado do que o verde. Pode ser que esse bicho consiga sobreviver. Já no macroevolução, é uma coisa que demora muito a acontecer. Aqui está dando exemplo de 3,8 bilhões de anos. É uma mudança que alterou tão grandemente que demorou anos para acontecer. São várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, quando existiram várias extinções em massa no planeta Terra. Essas extinções em massa aconteceram por mudanças ambientais. Ou mudança... o planeta Terra realiza rotação e translação. Sabe a diferença entre um e outro, sabe? Oi, pode repetir novamente? O planeta Terra realiza dois movimentos principais. Existem vários. Tem periélio, afélio, rotação e translação. Você conhece a diferença entre rotação e translação? Sim. Me fala o que é. Ai, fiz a minha cabeça agora. Como é que é? Repete novamente. A diferença entre rotação e translação. Muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir. Qual a diferença entre rotação e translação? Rotação é que ele rota em torno de si, não é? Perfeito. E a translação é que ele vai de um lugar para o outro. Ele roda em torno do Sol. Só que ele fica rodando em torno do Sol, percorrendo. O Sol é uma estrela, ele não fica parado, ele fica se movimentando. Todos os planetas, enquanto o Sol está se movimentando, todos os planetas estão girando em torno dele. E ele está fazendo uma trajetória elíptica, ou seja, circulando a galáxia. Cada ponto da galáxia o nosso sistema solar pode chocar com uma chuva de meteoros que pode afetar o nosso planeta. Essa chuva de meteoros pode causar, sei lá, um meteoro pode causar um impacto significativo no nosso planeta de tempo em tempo, ocasionando mutações ou mudanças extremas dentro do nosso ambiente. Foi o que aconteceu na época da extinção dos dinossauros. Em algum ponto da galáxia, o meteoro entrou em contato com nosso planeta e caiu ali na região do que a gente conhece hoje como Golfo do México, que não era um golfo, era terra, mas o impacto do meteoro foi tão grande que destruiu, causou um buraco profundo ali, permitindo que a água entrasse naquele buraco e ocorressem várias chuvas paralelas de meteoro. Lá no México tem várias crateras de meteoro pequenos meteoros que caíram, e o primeiro meteoro ele se partiu indo para outra direção lá perto da Europa. Tem um buraco ali perto da Europa também que é causado pelo impacto do meteoro. Então foram vários tsunamis acontecendo ao mesmo tempo no planeta, que causou a extinção de vários animais. Essa extinção ocasionada por interferência externa causa uma pressão muito grande que faz com que os animais sofram uma mutação. Só os animais que conseguem se adaptar às condições bem restritas de alimento é que sobrevivem.
É o Vê para caso que entender a você volta falou que da eu dei. girafa. Hã? É o caso que você falou da girafa. Não, a girafa é uma coisa mais recente. Sim. É uma coisa mais recente. Essa questão que eu falei de que aconteceu há milhões de anos atrás causou uma mudança tão severa que não dá para, por exemplo, uma galinha de casa virar um tiranossauro. Porque a mutação genética que a falta de alimento causou nela foi tão significativa que não volta mais ao que era antes. Sim. Mas isso demorou milhões de anos para acontecer. Já a questão da girafa, não se sabe ao certo quantos anos demorou a girafa para se adaptar, mas o tempo é muito menor do que o tempo da galinha, do dinossauro para se converter em galinha atualmente. Ó, valor adaptativo. Mede a capacidade que os portadores de um genótipo têm de transmitir seus genes à geração seguinte. WAA igual a WAzão azinho, que dá WAzinho azinho. Seleção direcional, dominante. O que vai sobressair é sempre o azão ou azão azinho. O azinho azinho é recessivo. Seleção estabilizadora. A tendência é sair do azão azão para o azão azinho e depois o azinho azinho. Seleção disruptiva. Todos os indivíduos passam automaticamente de azão azão para azinho azinho. Eu tenho dúvida muito no azão, azinho e azinho, que é a seleção direcional. Ó, azão azão igual azão azinho maior que azão azinho azinho. Quando o azão azinho é maior que azinho azinho, é dominante. Na segunda linha, azão azão mais dominante que azão azinho, que é mais dominante que azinho azinho. Direcional parcialmente dominante. Na terceira linha, azão azão é menor que azão azinho, que é maior que azinho azinho. Seleção estabilizadora. Já na quarta linha, azão azão é maior que azão azinho, que é menor que azinho azinho. Seleção disruptiva. Tem uma diferença no sinal. Por que essa diferença? É que quando azão azão é dominante, azão azão é igual a azão azinho. Não tem muita diferença. Só tem uma diferença quando azão azinho cruza com azinho azinho. Os filhotes têm uma tendência de ter azão azão, dois azão azinho e um azinho azinho. Mais ou menos. Eu vou te explicar melhor nas próximas. Que isso aqui é uma coisa que não vai cair desse jeito. Vai cair. Então, o que eu vi cai assim. Azão é tudo maiúsculo. Isso eu estava te perguntando em outras aulas. Por exemplo, W, azão. Aí, por exemplo, 0,6 é A e A mais 0,4. Aí eu não sei fazer. Repete, por favor. 0,6 é A e A. A e A. 0,4 é o quê? W, B e B é 0,4. Isso aí é aquela questão que caiu na P1, né? Que eles Isso. querem fazer o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então você tem que somar tudo que tem A, vai somando A, depois você soma se aparecer A e B, e se aparecer B, B. Tem um cálculo de 2 vezes PQ vezes 2 vezes P vezes Q. E também tem outro cálculo também, né? É um cálculo de exosidade. Não entendi? Tem um cálculo também de heterozigosidade. Ah, sim, heterozigosidade. A gente vai falar isso ao longo da aula, porque eu estou nas páginas, são 25 páginas,
E eu tô na sexta ainda. Eu vou só parar de gravar para poder não ficar com mais de 40 minutos. Já volto.